Graça e paz, irmãos, amém. É muito bom tê-los mais uma vez conosco na nossa videoaula da lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus. E essa é a nossa lição de número 15, já chegamos na lição de número 15, que aborda o seguinte tema: o Espírito Santo assiste nas perseguições. O Espírito Santo assiste no sentido de dar assistência à sua igreja durante as perseguições. Amém? Que você possa ter uma boa aula em nome de Jesus. O nosso texto áureo da lição se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 12, apenas um versículo, texto áureo, que diz o seguinte: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Amém? Temos também o nosso texto básico dividido aí em dois pedaços. O primeiro se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dos versículos 27 ao 32, que diz o seguinte: e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém? Glória a Deus. Segundo pedaço do nosso texto básico também está em Atos 5, mesmo capítulo, mas é do 40 ao 42. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo assiste nas perseguições. A igreja, historicamente fundada no dia de Pentecostes, foi a manifestação do Espírito Santo, num derramamento sem precedentes. Contou com uma reunião de discípulos revestidos de poder para testemunhar ousadamente. O Espírito de Deus operou neles de tal maneira que não temiam as ameaças dos inimigos de Cristo, mesmo que lhe custasse a própria vida. Apocalipse 12:11 diz o seguinte: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nessa lição nós veremos a assistência do Espírito Santo aos discípulos de Jesus, dando-lhes o poder e capacitando-os para tal desenvoltura espiritual. Amém? Chegamos agora no nosso primeiro tópico da lição, que significa o seguinte: pela assistência do Espírito Santo, os perseguidos resistiam. A presença do Espírito Santo na vida dos discípulos os fortalecia, especialmente nas horas difíceis de perseguição e sofrimento. Vamos focar em perseguição e em sofrimento, tá? Que é a nossa abordagem principal nessa lição. Então, dentro desse primeiro tópico, nós temos algumas pontuações a serem feitas. A primeira é: o Espírito Santo fortalecia-os na fé. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Amém? Essa palavra está em Romanos, capítulo 8, versículo 11.
A presença do Espírito Santo nos dá confiança para resistirmos às perseguições, sabendo que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos pode nos ressuscitar se viermos a tombar diante dos nossos algozes. Amém? Então, o Espírito Santo, ele fortalece a igreja, ele fortalece os seus na fé, né? E aí capacita, condiciona, essas que são palavras que a gente tem repetido muito ao longo da nossa escola bíblica. O Espírito Santo é quem capacita a igreja, ao homem. A gente não faz nada por nós mesmos, amém? Nós não somos suficientes para isso. Mas o Espírito Santo de Deus atuando em nossa vida é capaz de fazer uma obra sobrenatural e uma obra maravilhosa, ao ponto de colocar na nossa boca o testemunho, as palavras corretas, né, a se apregoar diante dos nossos perseguidores também. Então o Espírito Santo, ele é poderoso para fortalecer a você na sua fé. Amém? Segundo ponto, capacitava-os para perdoar. Olha aqui que assunto importantíssimo, né? Perdoar. Uma das maiores, se não, né, a maior marca aí ao lado do amor, né, de um cristão. Perdão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz isso em Atos 6, versículo 5. A assistência do Espírito Santo era tão real na hora do seu julgamento que seu rosto brilhava como de um anjo, né? Isso está em Atos 6, versículo 15. Então lhes perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Esse trecho está em Atos 7, versículo 1. E Estevão fez a sua defesa com base nas Escrituras. Ou seja, Estevão não usou sua opinião ou como ele via as coisas. Ele usou com base nas Escrituras. Estevão é considerado, né, o primeiro mártir do cristianismo. Na hora do seu apedrejamento, pôs-se de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, como diz a Bíblia em Atos 7, versículo 60. A assistência do Espírito Santo na hora do sofrimento nos capacita a perdoar. Então a gente vê que até na atitude do perdão, né, que Estevão ali já liberou, mesmo diante da morte, mesmo sendo julgado, né, injustamente, sendo apedrejado injustamente, né, ele liberou o perdão aos seus perseguidores, aos seus assassinos. Então, somente por meio da atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida é que a gente consegue alcançar, né, essa graça, esse dom, né, que é o de perdoar, né, ao nosso próximo, ainda que eles nos maltratem, nos julguem e nos machuquem. O Espírito Santo testifica, terceiro e último ponto desse primeiro tópico. Na hora do sofrimento por causa de Cristo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Assim diz Romanos 8, 16, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então o Espírito Santo, né, além de tudo que a gente já tem estudado, ele também testifica, né? A Bíblia diz que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha aí que grandioso, né? Ser chamado filho de Deus e ainda ter essa confirmação, né, do próprio Espírito Santo de Deus testificando com o nosso próprio espírito. Então esse foi o nosso primeiro tópico. Nós vamos já entrar no segundo tópico para ganharmos tempo e termos uma lição mais dinâmica. O segundo tópico diz assim: pela assistência do Espírito, impressionavam seus algozes, né? Os discípulos de Jesus Cristo impressionavam seus algozes. Não precisamos ficar solícitos pelo que havemos de dizer diante das autoridades, porque o Espírito Santo nos assiste, colocando em nossos lábios as palavras certas para serem pronunciadas. E o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 9 ao 11, diz o seguinte: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão
pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Estamos estudando a assistência, ao auxílio do Espírito Santo aos seus discípulos, aos discípulos de Cristo, né, diante das acusações, diante dos seus algozes. Primeiro exemplo bíblico, Pedro e João perante o Sinédrio. Atos 4, do 18 ao 20, diz o seguinte: chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Glória a Deus. Seria muito cômodo para os apóstolos dizerem: sim, não falaremos mais, nem ensinaremos em nome de Jesus. Mas o que eles disseram, de onde veio? Foram palavras ungidas, ministradas pelo Espírito Santo. Cumpriu-se ali a previsão de Jesus, né, que ele disse em Marcos 13, do 9 ao 11, que nós já lemos. Então, no momento ali de dificuldade, no momento de aflição, o próprio Espírito Santo cumpre as Escrituras na vida de Pedro e de João, colocando ali nos lábios deles as palavras corretas, né, segundo a vontade de Deus, que eles deveriam falar perante o Sinédrio. Então nós temos aqui um exemplo, né, do Espírito Santo intervindo de uma maneira soberana, porque é todo-poderoso, na vida dos seus discípulos, aí perante, né, a sociedade, o Sinédrio, né, os perseguidores. Segundo exemplo, um personagem que já citamos nessa lição, importantíssimo na história ali do começo da igreja, no Novo Testamento, que é Estevão diante de seus algozes. Voltemos ao exemplo de Estevão. Diante dos seus inimigos, estando cheio do Espírito Santo, ele disse, abre aspas, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos 7, versículo 56. Estas palavras têm uma unção muito grande do Espírito Santo. Ele estava presente no martírio de Estevão. A multidão ficou impressionada com aquelas palavras e gritou bem alto, tapando os ouvidos, porque não podia resistir à unção com que Estevão falava. Você pode ver esse desfecho lendo o versículo seguinte, o versículo 57 do capítulo 7 de Atos. Além de Estevão, vamos pegar um terceiro exemplo, né, do Espírito Santo auxiliando no momento ali de dificuldade. Apóstolo Paulo, no seu final de carreira. Paulo foi um dos homens mais destacados do Senhor Jesus, né, um dos apóstolos mais destacados do Senhor Jesus. Homem marcado pelo sofrimento. Vivendo os seus últimos dias de vida, escreveu a Timóteo dizendo o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Glória a Deus. Paulo, diante da visão da morte, tinha palavras ungidas pelo Espírito Santo de Deus para confortar o jovem pastor Timóteo e para nos dar inteira confiança em Deus. Não importa como serão os nossos últimos dias. Temos a certeza de que o Espírito Santo nos assistirá em qualquer circunstância. Amém? Você tem essa certeza? Porque você precisa crer no que diz a palavra de Deus e no que nós estamos ministrando, né, nessa aula, porque está em conformidade com a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele auxilia, ele te ajuda em todos os momentos e em qualquer circunstância, sobretudo nos momentos de aflição, de perseguição, de dor, né, e sofrimento. Então é necessário crer, é necessário se achegar a cada dia mais a Deus, porque Deus tem derramado do seu Espírito Santo, né, sobre aqueles que querem, sobre aqueles que buscam cada dia mais um relacionamento firmado com Deus. Então nós estudamos aqui de uma maneira breve também, mas muito objetiva, um segundo tópico,
que é a assistência, né, do Espírito Santo nos discípulos de Jesus diante dos seus algozes. E já entramos aqui no terceiro e último tópico da nossa lição. Pela assistência do Espírito Santo, os discípulos de Jesus Cristo davam testemunho. O poder do Espírito operava nos discípulos de tal modo que davam testemunho e milhares eram conduzidos a Cristo. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo inaugurou seu ministério neotestamentário. Os apóstolos eram ensinados pelo Espírito Santo no seu testemunho cristão. Vamos ler lá novamente Atos 2, do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Primeiro ponto do nosso terceiro capítulo. Quase 3.000 almas agregadas. Atos 2,41 diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. No dia de Pentecoste, Atos 2,4 diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pedro testemunhou na unção do Espírito Santo sobre a pessoa de Cristo. Primeiro ele falou do derramamento do Espírito Santo como cumprimento de uma profecia de Joel, do profeta Joel do Antigo Testamento. Joel 2, do 28 ao 32, diz o seguinte: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Então Pedro testemunhou a respeito dessa profecia que havia se cumprido, como tem sido também em nossa vida. Amém? Quantas profecias bíblicas têm se cumprido em nosso meio, na nossa vida, na vida da igreja e no mundo de uma forma geral, nos nossos dias também. As profecias se cumpriram no passado, no seu tempo determinado, mas as profecias determinadas ao nosso tempo também estão sendo cumpridas e muitas já se cumpriram. Amém? Pedro também testemunhou de Jesus como varão aprovado por Deus, que foi morto, mas ressuscitou e foi exaltado à destra de Deus. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou todo o poder que estavam experimentando. Atos 2, do 14 ao 36, eu deixo para você como dever de casa, para vocês terem um pouco desse testemunho de Pedro a respeito de Jesus Cristo. Atos 2, 14 ao 36, então leiam como dever. Amém? E mediante este testemunho houve arrependimento. Pedro fez o apelo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, como diz Atos 2, 38. Os que de bom grado receberam a palavra foram batizados, agregando-se à igreja quase 3.000 almas. Olha que coisa maravilhosa, que evento maravilhoso para a glória de Deus. Quase 3.000 almas. Já imaginou você, irmão, apregoando cheio do Espírito Santo e quase 3.000 almas se convertendo, né, de seus pecados e reconhecendo a soberania de Cristo? Maravilhoso, não é? Não é obra humana, é agir do Espírito Santo de Deus na vida dos homens, na vida da igreja. Quando o Espírito Santo assiste o testemunho cristão, milhares de pessoas se convertem. Isso tem acontecido na experiência dos grandes avivamentos. Então é necessário que, para se fazer a obra de Deus, de que nós estejamos cheios e capacitados do Espírito Santo de Deus. Nós temos aprendido que é necessário ter a presença do Espírito Santo
para fazer a obra de Deus. Se a obra sem presença do Espírito Santo, então essa obra não é de Deus. Os convertidos já eram multidão. Sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia mais e mais. Atos 5,14 diz exatamente isso. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Terceiro e último ponto da nossa lição. Felipe prega com poder em Samaria. Felipe evangelizava em Samaria no poder do Espírito Santo. Os ouvintes criam na palavra pregada por Felipe e eram batizados. Atos 8, 12 e 13, capítulo 8, versículos 12 e 13, diz o seguinte: Mas como crescem em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. A ação do Espírito Santo era tão grande em Samaria que chegou aos ouvidos dos apóstolos em Jerusalém, e estes enviaram Pedro e João. Atos 8, 15 e 17 diz o seguinte: os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Amém? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E não sou eu quem fala isso. É a segunda epístola aos Timóteos, segunda epístola a Timóteo, capítulo 13, versículo 12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Testificar de Cristo é se dispor a ser mártir. Todavia, a assistência do Espírito Santo diante de nossos algozes é uma realidade. No mundo há oposições, perseguições, dificuldades, mas há também milhares de almas para serem salvas. Vá e pregue a palavra, meu irmão, mas seja no poder do Espírito Santo. A pregação da palavra deve ser no poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está convosco, está com você. Você crê? Então dê um glória a Deus e creia mesmo nessa palavra e viva essa palavra, né, como uma realidade contínua na sua vida por todos os seus dias. O Espírito Santo de Deus é contigo, o próprio Senhor Jesus garantiu que é contigo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço pela tua presença, agradeço, né, louvo a Deus, na verdade, pela sua presença aqui na nossa aula, assistindo esse vídeo ou só ouvindo esse vídeo, que seja, mas seja abençoado no nome de Jesus. Compartilhe com amigos, com familiares, compartilhe com as pessoas, para que mais pessoas possam ouvir e aprender um pouco mais, né, da palavra de Deus, porque nós somos eternos aprendizes em Cristo. Todos nós aprendemos. Amém? Ser abençoado, querido, e tenha aí um ótimo dia, uma ótima semana, no nome de Jesus. Amém.